No domingo, na quinta-feira passada, eu estava ouvindo o nosso irmão João Carneiro falar e ele deu uns pensamentos muito interessantes que eu registrei e que me, digamos, inspirou para a mensagem de hoje. Nosso irmão estava dizendo, não é assim, falando acerca das indecisões e das decisões erradas que, portanto, que causam medo. E, portanto, o medo tira-nos a paz com o nosso Deus. Os irmãos lembram essa mensagem, foi muito interessante. Não é assim? Eu estava a pensar acerca realmente, não é assim, das indecisões ou das decisões que nós fazemos erradas. E logo à mente me veio aquela passagem que todos nós conhecemos muito bem, em Atos capítulo 27, onde nós vimos ali assim, portanto, aquele naufrágio, e nós vamos ver que realmente muita coisa aconteceu pelo simples facto de terem sido feitas decisões erradas. E nós temos muita coisa que ver nesta passagem, porque se aplica com cada um de nós. Quantas vezes nós não temos que passar ou que sofrer consequências por causa de decisões que nós fazemos erradas. Tem acontecido comigo várias vezes, certamente também com os irmãos. Então, irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós vamos ler apenas uns versículos aqui e ali, que é para remirmos o tempo, tá bom? Portanto, vamos ler primeiramente, irmãos, em capítulo 27, versículos 7 a 12. Depois vamos saltar para o versículo 29 e depois para os versículos 40 a 44, tá bom? Eu vou depois repetir novamente, tá bom? Portanto, os versículos, capítulo 27, versículos 7 a 12, nós lemos ali, os irmãos podem me acompanhar, e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta junto de Salmona. E costeando-a dificilmente chegámos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incómoda e com muito dano, não só para o navio e para a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião queria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênix, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento de África e do Coro, e invernar ali. Então, irmãos, agora vamos saltar para 29, versículo 29. E temendo e darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. E novamente, irmãos, vamos saltar para o versículo 40. E nós lemos ali: e levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio e, fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum deles fugisse, escapando a nado, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estrovou este intento e mandou que os pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Portanto, irmãos, esta é realmente a palavra que o Senhor pôs no meu coração, e certamente que o Senhor já abençoou a palavra, mas vai abençoá-la a nós, não é assim? E nós esperamos que a palavra do Senhor não volte para Ele vazia. Que estes momentos que nós vamos gastar ouvindo a sua palavra possam ser de alimento e de enriquecimento espiritual para todos nós. Então, irmãos, isto traz à memória algumas coisas, não é?
um dos problemas dos velhotes, não é assim, é que começam a pensar muito acerca da sua vida anos atrás, não é? Eu estava-me lembrando há 50, exatamente, irmãos, há 50 anos atrás, estive na Irlanda, não é? Nesta vez, e uma das minhas curiosidades era realmente conhecer o estaleiro naval de Belfast. É uma coisa interessante, os irmãos certamente não digam, é isso? Mas quando eu era miúdo, ouvi falar muito acerca daquele barco que nós conhecemos, o Titanic. Nós em português dizemos Titanic, mas é o Titanic. E por curiosidade, eu gostava até porque também estava ali a ver se conseguia arranjarmos missionários para mandarmos para a África. E então havia um casal em que o marido trabalhava também neste estaleiro e ele deu-me, portanto, fez-me com que eu pudesse fazer um tour dentro do próprio estaleiro. E foi uma coisa muito interessante. Ali foi construído aquele barco, não é? Titanic, que é muito famoso, porque foi um barco construído com um propósito. O propósito daquele barco era ser um barco inafundável. Não sei se a palavra está bem dita em português ou não. Inafundável quer dizer que não se afundava. Não é assim? Foi a ideia. E até, curiosamente, alguém na construção do próprio navio escreveu no casco: nem Deus te pode pôr no fundo. Vocês não sabem disto, não é? A história já é muito antiga, não é? Então, realmente eu tinha muita curiosidade de conhecer aquele lugar ali onde foi feito o barco. Já foi há muitos anos, foi em 1912, a primeira viagem que este navio fez foi em 12 de abril, e não é assim, saiu do porto de Southampton, que eu também conheço um lugar muito interessante, saiu do porto de Southampton e foi com direção a Nova Iorque, a New York. Contudo, apesar da confiança daqueles homens, não é assim, aquele barco, em 3 horas, foi ao fundo. Um iceberg bateu nele, não é assim, bateu a estribordo. Nós temos aqui na nossa leitura, falamos em muitas coisas, mas sabe, estribordo é a parte direita do navio, não é? Bombordo é a parte esquerda. A proa é a frente, a popa é atrás. Nós temos estes nomes aqui. Lucas gostava de pormenores, não é? Então nós vimos aqui realmente naquele barco uma coisa maravilhosa. Não é assim? Mas o que é mais triste na história deste naufrágio foi que realmente este naufrágio podia ter sido evitado. Não era necessário ter acontecido, mas acontece que aconteceu. Porquê? Simplesmente porque o capitão recebeu repetidos avisos acerca da condição do mar naquela zona, dos icebergs que estavam soltos e, portanto, avançando para o sul. Ele teve informação, ele podia ter muito bem ter fugido daquele lugar e evitado aquele acidente, aquele desastre enorme. Não é assim? 1.523 pessoas morreram, foram para o fundo juntamente com o Titanic. O Titanic tornou-se um cemitério. Não é assim? Até há pouco tempo foi descoberto. Então nós sabemos de que foi uma coisa horrível. Simplesmente aquele homem, por não ter cedido, ouvido conselhos, avisos, e desta maneira poder tomar uma decisão certa e evitar a morte de tanta gente. Pensando nisto, irmãos, realmente há muitos, tem havido muitos, os mares estão cheios de barcos no fundo que têm naufragado, mas veio à minha mente realmente este naufrágio que nós lemos em capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. E os irmãos viram, quando nós estudamos este assunto, nós encontramos aqui, irmãos, vários erros que podiam ter sido evitados. Um naufrágio realmente que também não fazia sentido. Podia muito bem ter sido evitado. E nós vamos começar por ver, irmãos, no versículo 7 e 8, nós lemos ali assim, nós vamos apenas mencionar 5 erros que foram realmente fatais. Não é assim? Podíamos mencionar mais, certamente os irmãos têm ouvido falar essa passagem muitas vezes, mas é bom repetirmos a palavra do Senhor, é sempre bom, não é, irmãos? E nós vemos sempre triângulos diferentes, e há sempre alguma coisa nova na palavra do Senhor. Então nós vamos ver, irmãos, aqui, versículos 7 e 8, e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, esta é a palavra-chave, irmãos, navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas da fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegámos abaixo de Creta, junto a Salmona, e costeando-a dificilmente, chegámos a um lugar chamado Bons Portos.
perto do qual estava a cidade de Laceia. Os irmãos já viram? Da indústria marítima, aqueles que, portanto, têm barcos, companhias ou indivíduos, não é assim? O barco é um meio de ganhar dinheiro. E uma das coisas piores que pode acontecer nesta indústria é a perca de tempo. Então eles têm que fazer fretes. Eles têm que andar de um lado para o outro. Nós, em Portugal, costumamos dizer barco parado não ganha frete. Muitos irmãos também usam esta expressão, não é? Barco parado. Então é necessário que haja viagens, que haja mercadorias que sejam transportadas de uma parte para outra, por aí fora. Tudo menos parado. E nós vimos, portanto, aqui assim que aquela maneira do barco estar a andar vagarosamente era contrário, mas aos interesses daqueles que, portanto, aos donos daquele navio. E nós vimos ali assim, portanto, o piloto e o mestre queriam chegar o mais depressa possível ao seu destino, que neste caso era Roma. Bem, analisando estas decisões, porque não foram só o piloto, não foi só o mestre, mas também o centurião, que levava aqueles cerca de 200 presos com ele, estava ansioso de realmente ver-se livre desta responsabilidade, de pegar nestes homens e entregá-los todos lá em Roma, e assim ver-se livre deste problema. Todos estavam ansiosos de chegar. E nós vimos, não é assim, portanto, analisando, portanto, este naufrágio, como nós dissemos, nós vimos realmente 5 decisões mal feitas que, portanto, resultaram nisto. Primeiramente, a primeira decisão que nós vemos aqui, irmãos, foi uma decisão precipitada. Mas já viram? Não é assim? Uma decisão apressada do centurião, do piloto e do mestre do navio. Não é assim? Nós lemos ali, e soprando o vento sul brandamente. Quer dizer, não havia quase vento nenhum. Mas nós continuamos a ler, lhes pareceu terem já o que desejavam. Só um bocadinho de vento. Terem já o que desejavam. E fizeram-se à vela e foram de muito perto, costeando a Creta. Portanto, nós temos aqui uma decisão errada, não, por ser uma decisão precipitada. A coisa certa era eles terem ficado inquinidos, aonde nós lemos, não é assim? O vento não permitiu irem mais longe, portanto, era ali o lugar de parar. Era ali o lugar de eles esperarem até que o tempo melhorasse. E depois prosseguissem com mais segurança, não é assim, e chegassem ao seu destino. Mas nós sabemos, irmãos, que uma das coisas que realmente nós não gostamos, nenhum de nós gosta, é de esperar. E quando nós temos pressa de fazer alguma coisa, nós por vezes corremos muitos riscos, não é? Então nós vimos que eles decidiram continuar com esta viagem e apesar, além da condição, portanto, meteorológica, do tempo, nós vimos também que o próprio Paulo, naquela altura, aconselhou-os. Ele disse ali no versículo 10 e 11, nós lemos, varões, eu vejo que a navegação há de ser incómoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas depois nós lemos. Mas o centurião queria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Então nós temos aqui assim, não é assim, não somente as condições, mas também agora havia aquele homem de Deus, não é assim, e que era muito interessante. Ele estava dando um conselho que se ouvissem, tinham realmente evitado todo aquele prejuízo e todo aquele incômodo. O piloto e o mestre do navio, que já dissemos que ia chegar a Roma com pressa, é natural. O centurião estava ansioso também de ser livre da sua responsabilidade, também é natural, como nós podemos ver. E pronto, nós ficamos realmente pensando de que o motivo da sua decisão foi a impaciência. Eles ficaram impacientes. E quando nós ficamos impacientes, irmãos, o que é que nós fazemos? Tornamos-nos impulsivos. Nós tomamos decisões às cegas. Nós queremos ir para a frente. Resolver o problema resolvido, não temos paciência para esperar. E por isso a palavra do Senhor nos avisa acerca disto. Temos de ter cuidado com as decisões, especialmente decisões importantes. O tempo é realmente fundamental. Especialmente como crentes, tempo para orarmos, tempo para consultarmos a palavra do Senhor, tempo para consultarmos até mesmo pessoas espirituais que nos possam ajudar. Tempo é fundamental, é importante.
Decisões importantes apressadas muitas vezes levam-nos a grandes erros. E nós vemos aqui a palavra assim em Provérbios. Provérbios é o livro, né, que dá muitos ensinos. Eu gosto muito deste livro. Eu, mais a minha senhora, há muitos anos lemos Provérbios todos os dias. Não é assim? Tem 31 capítulos, um capítulo para cada dia, não é? Então, o que é que nós lemos ali, irmãos? Em capítulo 14, 29, nós lemos ali: o de ânimo precipitado exalta a loucura. Aquele que gosta de fazer coisas, não é assim, exalta. Honra, não é assim, eleva a loucura. É uma loucura. Quando nós realmente nos precipitamos, mesmo até a falar às vezes, não é? Melhor estarmos calados e ouvir mais do que falar, não é? Mas tomar decisões não é pior. Também ainda em Provérbios nós lemos em capítulo 19, versículo 2, o que se apressa com os seus pés, veja bem, o que se apressa com os seus pés, peca. Peca. E é preciso cuidar, irmãos, quando nós realmente nos apressamos. Não é assim quando fazemos decisões precipitadas. Um exemplo disto que nós conhecemos bem, um exemplo clássico, acerca da precipitação e dos resultados, que realmente depois daí vêm, é o caso, portanto, de Abraão e Sara. Deus tinha-lhes prometido aqueles filhos, mas sabem, conhecem bem a história. Mas eles esperaram e cansaram-se de esperar. Não é assim, bem, isto parece que Deus já está esquecido. Então vamos fazer nós, não é assim, aquilo que Deus não quer fazer, não é? E apressaram-se, mas esperaram. E nós vimos, não é, Abraão tomou Agar, até mesmo por sugestão e consentimento da sua esposa, Sara. E o que é que nós vimos, irmãos? Nasceu aquele jovem, não é assim, que dele saiu uma geração, até o dia de hoje, inimigas, não é assim? Entre os descendentes, portanto, de Agar e os descendentes de Sara, nós vimos até o dia de hoje ódio. E nós hoje presenciamos e sabemos o que está a passar. Tudo isto, irmãos, porquê? Por causa de uma decisão apressada. De uma decisão, portanto, precipitada. E realmente, mas nós temos de ter cuidado, não é? Acerca, esta palavra sendo já muito ensino, nós vamos avançando por causa do tempo, mas temos de ser cuidadosos, irmãos. Gastar tempo em oração e na leitura da palavra do Senhor, buscando a solução para os nossos problemas, não é tempo perdido. Não é tempo perdido. Que o Senhor nos ajude realmente a ser pacientes e aguardar nele. A segunda decisão errada que nós encontramos aqui neste lugar foi baseada na sabedoria humana. Nós vimos ali que a sabedoria do Senhor, através de Paulo, foi posta de parte. Nos versículos 9 e 12 nós vemos isto. O conceito de Paulo era baseado na revelação do Senhor. Paulo não falava só por falar, era um servo do Senhor, em bastante comunhão com o Senhor falava com ele diretamente, mandava-o, nós podíamos fazer um estudo sobre Paulo acerca disto muito bonito. Mas Paulo transmitiu a mensagem. E é bom quando nós ouvimos a palavra do Senhor transmitida por grandes homens, grandes servos do Senhor, dedicados, consagrados ao Senhor. Mas o que é que nós vimos ali? Em capítulo 10, em versículo 10 e 11, dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incómoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião queria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Então, nós temos aqui este homem, este piloto, este centurião que tinha poder para impedir que o barco continuasse a navegar, mas ouviu o conselho daqueles que pensavam ele que eram os profissionais. Não é assim? Nós hoje temos esta ideia, infelizmente os crentes também têm esta ideia. Não é assim? Para eles, os profissionais têm mais valor do que têm os servos que vivem em comunhão com o Senhor, conhecem a palavra de Deus e conhecem o Deus da palavra. E eles preferiram ouvir os profissionais. Não é assim? É como nós hoje, eu tenho um caso, não vou mencionar, e espero que ninguém esteja a ouvir que conheça a pessoa. Mas eu não vou mencionar nomes. Mas alguém que quis estudar e fez uma conselheira, portanto, de família. E a primeira coisa que ela fez quando acabou o seu curso de conselheiro de família foi divorciar-se do marido. E é uma conselheira de família cristã. É para crentes da igreja. Irmãos, não é muito melhor nós ouvirmos aqueles os servos do Senhor, os anciãos da igreja,
aqueles irmãos ou irmãs que nós sabemos que são consagrados ao Senhor? Não é muito melhor isso do que procurarmos profissionais que dão conselhos como estes? Tem sido a causa de divórcios, causa de separação, há tantos males, nós não vamos mencionar, mas tantos males acontecem. Não, mas a palavra do Senhor é sempre a mais importante. É nela que nós devemos buscar. A sabedoria dos homens é boa em certa parte, mas não pode, nem nunca vai, suplantar a sabedoria que vem de cima. Então nós temos aqui um caso, o centurião preferiu seguir e nós vimos muitas coisas, não é? Hoje em dia nós temos problemas, um dos problemas que nós temos mesmo com a Bíblia. Portanto, quando nós falamos acerca hoje dos grandes problemas que existem nas escolas, por causa da evolução e por aí fora, etc. Houve irmãos, não é, muito, até das nossas igrejas, que eu aprecio e gosto imenso, como o caso do nosso irmão Scofield, por exemplo, não é assim, em que criaram aquela doutrina do gap para fazer face, não é assim, àquela ideia, portanto, de Charles Darwin, da evolução. Então o gap, não é assim, logo no capítulo 2 de Gênesis, houve um lapso de tempo e daí foi quando surgiram todas essas coisas que depois evoluíram. Então ele quis arranjar uma prova bíblica para fazer face ao Sr. Darwin. Irmãos, não é preciso. O Senhor, quando escreveu a Bíblia, simplesmente escreveu. Não é assim, no princípio, Deus fez o céu e a terra. E quando nós lemos, sabemos que o Senhor não mente. Não é assim. Para mim é mais fácil de acreditar na Bíblia do que acreditar nas doutrinas estúpidas do Sr. Charles Darwin. Não é assim? Então nós temos aqui, mas há pessoas que põem a ciência acima da Bíblia. Irmãos, a Bíblia confirma a ciência nunca confirma a Bíblia. E nós temos que ter cuidado com isso, não é assim, com os psicólogos, muita gente dá mais valor ao psicólogo, tem problemas, vão ao psicólogo, em vez de vir ao Senhor, etc. A terceira coisa decisão que nós vemos aqui, que está errada, irmãos, foi baseada no conforto e na conveniência. Isto é um problema para todos nós. Não é? Todos nós gostamos do conforto, não é? Todos nós gostamos daquilo que é mais fácil, não é? Eu sou assim, não sei se os irmãos também são. Não é? Daquilo que é mais fácil. E nós lemos ali, e como aquele porto não era cômodo para invernar, vejam bem, o porto não era cômodo. Não era cômodo porquê? Bem, talvez, não é? Havia uma razão talvez aceitável, talvez não fosse um porto que tivesse as condições melhores para a segurança do navio, podemos aceitar. Mas eu penso que não era este o problema. Eles estavam mais preocupados com aquelas provisões alimentares que eles gostavam, certamente, mas acima de tudo, diz ali assim, não era proveitoso para invernar, para passar o inverno, um espaço de tempo bastante grande ainda, não é? Então o que é que eles queriam? Queriam um lugar onde tivessem os marinheiros, nós conhecemos bem como é que são os marinheiros, eles queriam um lugar onde tivessem divertimentos, onde pudessem satisfazer a carne não só com o alimento físico, mas de outras maneiras. E nós sabemos que é assim. Então aquele porto talvez não fosse o mais interessante para eles, não é assim? E daí, mais uma razão para eles tomarem aquela decisão, baseada no seu conforto. Às vezes nós fazemos, irmãos, decisões tolas por causa também do nosso conforto. Mesmo como cristãos, nós não gostamos de fazer nada que nos possa causar desconforto, que nos possa trazer o mínimo de sofrimento. Esquecemos de que a vida do crente é uma vida de sofrimento. Se sofrermos com ele, também com ele reinaremos, não é assim, irmãos? E muita coisa que não se faz hoje em dia na igreja e muita coisa que nós não fazemos nas nossas vidas individualmente porque não queremos sofrer, irmãos. Nós queremos gozar aquilo que o mundo nos oferece, etc, etc. Mas não sofrer. E nós temos aqui assim, não é assim? O problema é termos medo de sofrer. Temos medo de fazer alguma coisa que nos dê trabalho, ou dê qualquer despesa. Então nós temos aqui realmente isto mesmo. Mas nós aprendemos, irmão, que quando um crente vive por fé, não é assim? Nós sabemos de que, não é assim, as decisões que nós fazemos nem sempre são confortáveis. E nós devemos viver por fé. O justo viverá pela fé. Isto é o mais importante. Não é assim? Quando o Senhor nos mandar, nós iremos. O que o Senhor nos mandar fazer, nós fazemos. E etc.
E às vezes o Senhor nem sempre quer que nós façamos aquilo que é mais agradável, aquilo que nós gostamos. Às vezes, pelo contrário, temos que machucar o nosso ego, E às vezes não é assim, temos que sofrer alguma coisa. Graças ao Senhor, para aqueles irmãos que servem o Senhor com problemas e dificuldades e necessidades e não voltam para trás. Lançaram a mão ao arado e não olham para trás. O Senhor os abençoe. E nós temos isto aqui, irmãos. A quarta decisão errada que nós podíamos falar, irmãos, foi baseada na opinião da maioria. E isto é um grande problema. Não é assim, esta decisão foi baseada na maioria, em vez de ser na opinião do Senhor através de Paulo. Maiorias. Ao contrário do que o mundo pensa, mas as pessoas, o número faz fé, dizem as pessoas do mundo. Esta é uma expressão que eu tenho ouvido várias vezes, não sei se os irmãos também têm ouvido. O número faz fé. Eu não vejo, irmãos, daqui, na maioria esteja a razão. Não é assim? Vejo muita coisa acerca da maioria, quando comparo a maioria com a minoria, nós podemos chegar a muitas conclusões. Por exemplo, irmãos, a maioria, não é assim, sem dúvida nenhuma, mas nós olhamos, está do lado dos pecadores, está do lado dos descrentes. Eles são a maioria. A minoria, o pequeno rebanho, é uma minoria. E eu dou graças a Deus, irmãos, que eu não pertenço à maioria, eu pertenço à minoria, com muito gosto. Mas nós vemos também, irmãos, de que a maioria vai para o inferno, não vai? Está escrito na palavra do Senhor. Assim, muitos são chamados, não é que não haja lugar para todos, mas poucos são escolhidos, são salvos, neste caso. Irmãos, nós não pertencemos à maioria que vão para o inferno. Nós pertencemos à minoria que vai para o céu, para a casa do Pai. Não é assim, irmãos? E eu estou muito feliz por ser um dos tais. Nós temos na palavra do Senhor, irmãos, de que a maioria nega a palavra do Senhor. Não é assim? Não aceita a palavra do Senhor. Encontra faltas, nós sabemos bem. Não é assim? Mas eu dou graças a Deus, irmãos, porque a minoria ama a palavra do Senhor. Guarda no seu coração. Gosta de ler a palavra do Senhor. Mergulhar nela. É uma bênção. Eu pertenço a esta minoria. A maioria, irmãos, é dos homens. É por isso é que nós vemos sistemas políticos, democracias e por aí fora, tudo à base da maioria. Mas nós temos, irmãos, o estudo é muito fácil de fazer, as maiorias nunca estão certas ao contrário do que as pessoas dizem. A maioria é sempre feita por pessoas que não sabem. A maior parte são ignorantes. E mesmo dentro das igrejas, mas as maiorias não são os crentes espirituais, são os crentes carnais. E nós vimos na palavra do Senhor claramente que nas igrejas nós temos estes dois tipos de crentes. Aqueles que são carnais e aqueles que são espirituais. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, explica muito bem. Não é assim? E Romanos, capítulo 8, muito melhor ainda. Mas nós vamos ler alguns versículos apenas rapidamente. 1 Coríntios 3, 1, nós lemos ali. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Não é assim? Então, Paulo está fazendo esta distinção entre espirituais e carnais. Em Romanos, capítulo 8, no versículo 5, nós lemos ali, irmãos, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Quer dizer que nós temos uma igreja em que nós temos dois grupos, como todas as igrejas, não há igreja nenhuma, irmãos. A nossa aqui, em Pawtucket, certamente que a vossa aí em Água Rasa ou em qualquer outro lugar, tem estes dois tipos de pessoas. Aqueles crentes que são carnais e aqueles crentes que são espirituais. Os carnais inclinam-se para as coisas carnais. Porque não é assim onde eles têm o seu prazer e o seu pensamento, etc. Os espirituais, naquilo que é espiritual. E agora nós podemos ver, irmãos, não é assim? Numa igreja, não é? Eu tenho medo de falar nisto, porque posso tocar em algum ponto doutrina que os irmãos não sigam. Peço desculpa desde já, não me levem a mal, não é com a intenção. A intenção é pregar o Evangelho e realmente servir de edificação, de ajuda para os irmãos e para a glória do Senhor. Não há qualquer problema com isso. Não é assim?
Mas nós sabemos, por exemplo, quando nós temos assuntos para tratar e é toda a igreja que trata, que resolve, que faz a decisão, o que é que nós vamos ver, irmãos? Se a igreja não é assim, e é bom que as igrejas tenham mais crentes espirituais do que carnais, o que é raro, mas vamos pensar nisto. Se a igreja tem mais crentes carnais do que espirituais, e é a igreja que toma a resolução, qual é a resolução que vai sair dali? Vai ser uma resolução espiritual ou vai ser uma resolução carnal? Se é pela maioria, se é por votos, se é por levantar a mão ou qualquer coisa, quem é que vai? O que é que vai suceder? Vai sair uma decisão certa, espiritual? Não me parece, irmãos. Mas não. É precisamente por isso que nós lemos na Bíblia que o Senhor pôs à frente das igrejas os anciãos. E o ancião, com letra grande, é um ancião que tem as qualificações que nós encontramos em 1 Timóteo e em Tito. São homens espirituais. São homens que a igreja deve confiar. São homens capazes de tomar soluções espirituais que servem de edificação a toda a igreja. É este o plano de Deus, para que as decisões sejam feitas da melhor maneira. Então nós temos aqui, irmãos, depois também a quinta decisão. E a quinta decisão, irmãos, é baseada nas circunstâncias. Eles basearam-se nas circunstâncias. Nós temos ali no versículo 13, e soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Um pouco de vento, quase que não se mexia coisa nenhuma, foi o suficiente para rejeitar a palavra de Paulo, o conselho de Paulo. Um pouco de vento. Bem, uma vez que eles receberam, ou pelo menos pensavam que tinham recebido aquilo que eles desejavam, nós vimos, irmãos, por causa deste passo, eles perderam absolutamente tudo. No decorrer do nosso capítulo, nós vimos daqui, eles tentaram amarrar o barco, eles tentaram fazer muita coisa, mas nada dava resultado. Lançaram tudo quanto havia no barco fora, até a própria armação. Tudo foi, como nós dizemos, por água abaixo. Eles pensavam que tinham, queriam, e ficaram sem coisa nenhuma. Já viram, irmãos, quando nós fazemos decisões erradas, acontece isto mesmo. Acontece isto mesmo. Eu recordo-me ao dizer, por exemplo, acerca de jovens que vêm às vezes pedir conselhos. Isso eu lembro, por exemplo, de um caso em Luanda, em Angola, de uma jovem que falou connosco porque estava namorando um rapaz que não era crente. E queria que nós orássemos e por aí fora. A Bíblia estava bem clara, nós todos conhecemos bem, mas a moça não quis ouvir o meu conselho, que ao fim e ao cabo era o conselho bíblico, bem claro nas Escrituras. E casou com este rapaz. Isso não sabe o que aconteceu? Passado pouco tempo, ele deixou-a, arranjou outra e fugiu para o Brasil. Então, já viram, irmãos, é bom nós ouvirmos os conselhos quando são baseados na palavra do Senhor. Porque nós tomamos decisões, já temos o que nós queremos, acabamos por perder tudo. E é preciso cuidar, irmãos. Então, um pouco de vento. E nós demos ali assim, não é assim, e não muito, mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilo, ou Euroaquilão. E no dia seguinte aliviaram o navio, e no terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançámos ao mar a armação do navio. O vento brando ilustra, irmãos, o engano do pecado. Tá bom? Nós vamos ver. Não é assim? De início, irmãos, o pecado é aliciante. É o trabalho de Satanás, não é? Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Não é assim que a palavra do Senhor diz? Então, de início, o pecado parece atraente. Parece que nos vai dar prazer. Parece que nos vai dar alguma coisa. Não é assim? E depois rouba-nos tudo. Mas, portanto, dá prazer e dá ganho. Dá uma falsa sensação de segurança. Não é assim? Mas faz-nos desviar dos princípios bíblicos, faz-nos desviar do Senhor, faz-nos desviar da igreja, faz-nos desviar do servo do Senhor. Quando os crentes não acontece isto, nem sequer mais querem falar com os crentes. Quando veem os crentes na rua, atravessam a rua para o outro lado para não os verem, para não falarem com eles e por aí fora. É o trabalho do pecado.
O pecado aproxima-nos de Deus, a palavra do Senhor, não, o pecado afasta-nos de Deus, não é? E nós sabemos disto. Não é assim? Portanto, irmãos, nós temos aqui que ter muito cuidado, especialmente em interpretar mal as circunstâncias, as situações da nossa vida. Irmão, Satanás é astuto e ele sabe muito bem como nos poder tentar e fazer cair. Não é assim? Decisões têm que ser tomadas com muito cuidado. Não é assim? As situações devem ser evitadas. Nós temos um caso flagrante, é o caso de Jonas. Nós olhamos a palavra do Senhor e o que é que nós vimos em Jonas? Bem, Jonas quis fugir de Deus, não foi a palavra do Senhor Deus. Ele queria fugir da face de Deus. E os irmãos vejam bem, quando ele quis fugir da face de Deus, o homem arranjou dinheiro e logo tinha um barco ali à espera dele para fugir para Tarsis, não foi? Satanás preparou tudo. Não é assim? Para fugir de Deus, Satanás está sempre pronto a arranjar maneiras para que nós possamos. Ele vai até proporcionar o transporte e vai fazer tudo, desde que seja para nós fugirmos de Deus, ele faz tudo. E nós temos que ter cuidado, irmãos, acerca disto. Nós não seguimos os impulsos da carne e muito menos do mundo e de Satanás. Mas Satanás sempre vai arranjar maneira para nos afastar do Senhor. O resto do capítulo 27, irmãos, descreve o naufrágio. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugindo-nos toda a esperança de nos salvar, nos versículo 20. E no versículo 29, e temendo e dar em algum rochedo, lançaram da popa, portanto, popa à parte de trás do navio, não é assim, 4 âncoras. Irmãos, eu tenho ouvido muitas mensagens acerca das 4 âncoras, os irmãos certamente também o têm ouvido, mas eu vou escolher hoje, não é assim, rapidamente, 4 lições acerca destas âncoras. Portanto, a primeira âncora que nós vimos aqui, não é? E os irmãos vejam, as âncoras neste caso eram, digamos, talvez o último recurso que eles tinham para poderem salvar as suas almas, as suas vidas. E nós vimos que, não é assim, alguns naufragaram por causa das decisões erradas, mas havia as âncoras ainda. O que é que estas âncoras nos vão dizer? Não é assim. Estas âncoras vão nos dizer, irmãos, de que realmente o Senhor pode ainda... Há 4 coisas que o Senhor faz na nossa vida, e eu vou soltar alguns assuntos aqui, porque estou a ver o tempo a fugir, não é assim? E pronto, vamos tentar, não é? Primeiramente, nós vimos que as âncoras falam-nos acerca de muita coisa. Eu tenho lido, como se diz, âncoras da incredulidade, âncoras da negligência, âncoras do amor ao mundo, e por aí fora, etc, etc. Nós não vamos falar nisto esta noite, os já ouviram certamente, mas o que é facto é que nós podemos ver aqui que aquela calamidade os atingiu, e quando aquela calamidade atingiu, eles abriram os olhos, não foi? Tinham que abrir. Abriram os olhos. Não é assim? Aquelas esperanças, aqueles pensamentos, aqueles planos, aquelas decisões, agora o que é que acabaram? Acabaram absolutamente em nada. Não é assim? O que é que nós vimos? Eles não tinham nada para se agarrar. Agarraram-se a coisas que não tinham valor. O que tinha valor, eles mesmos deitaram fora, por causa das suas decisões erradas. Agora, para se salvarem, eles agarravam-se a coisas que não tinham valor. A tábuas e outras coisas que não haviam. Agarravam-se a coisas sem qualquer valor, no desespero. Então, não é assim? Nós vemos aqui a graça do Senhor, cumprindo a palavra de Paulo, que tinha dito previamente a eles, que ninguém havia, e a palavra do Senhor não falha. E nós vimos então aqui Paulo explicando isso. Talvez possa ler por causa do tempo, mas vamos ver se conseguimos avançar um pouco. Mas agora eu vos adverto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de nós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E aqui, irmãos, embora a palavra do Senhor não diga muito mais acerca do que está a passar, o testemunho do apóstolo Paulo e a maneira como ele falou, especialmente aqui assim, como no que ele diz, não é assim, portanto,
E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Palavras do anjo apóstolo. Talvez a crer de que realmente aqueles homens se voltaram para Deus no meio daquela tribulação, daquela dificuldade, não é assim? Eu recordo no ensino de há pouco tempo passado, acerca de uma mina em que a mina abateu e ficaram os mineiros lá dentro, 5 mineiros, que eram incrédulos, e quando a mina abateu e eles ficaram lá dentro, eles voltaram-se para Deus. E alguém depois escreveu e disse, olha, não há melhor maneira de converter uma pessoa do que quando a mina abate. E eles pensam que não têm esperança nenhuma. A mesma coisa aqui. Estavam realmente naquele naufrágio e estavam sem esperança. Talvez tenham voltado para Deus. O Senhor diz, Deus deu todos a Paulo. Neste sentido, certamente espiritual. Então foi depois desta coisa que nós vemos aqui assim, que eles lançam aquelas âncoras, portanto, ao mar. Então vamos ver a primeira âncora, irmãos, rapidamente, por causa do tempo, o que o tempo está passando. A primeira âncora, irmãos, falam-nos acerca da âncora da fé. Não é assim? Daquela fé inabalável em Deus, que é onde a âncora vai segurar-se, irmãos. Não é assim? A âncora em Deus, a âncora na pessoa amada de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra nos diz acerca de Deus que sem fé é impossível agradarmos ao Senhor, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia nele. Não é assim? Não creia mais no que ouve os homens, não creia mais nas circunstâncias, mas creia no Senhor. Então nós temos aqui a primeira âncora, falando acerca da fé que nós temos no nosso Deus. A segunda âncora, ou pelo menos que nós podemos ver aqui também da fé, é na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, não se turbe o vosso coração, não tenham medo. Não é assim? Credes em Deus, crede também em mim. E, irmão, nós damos graças ao Senhor, nós que somos crentes. Não sei se alguém que me está a ouvir que não é crente, mas nós que somos crentes, damos graças ao Senhor por confiarmos no Senhor Jesus Cristo e na minha experiência, irmãos, de mais de 60 anos de crente, posso dizer, o Senhor nunca falhou. Vale a pena nós confiarmos no Senhor Jesus, por a nossa fé nele e na sua palavra. Ele não falha. Nós vimos aqui, irmãos, que o próprio João nos diz que o propósito mesmo das Escrituras tem este propósito. É de nós cremos na pessoa de nosso Senhor, colocamos a nossa fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós damos ali nos últimos versículos de João capítulo 20, Jesus depois operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, crendo e exercitando a nossa fé. Não é? A âncora da fé é uma âncora segura e firme, quando é lançada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus. Não é assim? Não há melhor. A segunda âncora que nós vamos ver, irmãos, e como digo, eu gostava de ter um pouco mais tempo para elaborar mais, mas os irmãos sabem, já têm ouvido, e certamente que o Senhor vai ajudar. A segunda âncora representa a oração. Irmãos, não há nada melhor do que a oração. Não é assim? A oração, quando nós oramos ao Senhor, ela é segura e é firme na hora da provação, na hora da aflição, na hora dos problemas, das nossas necessidades, seja em que for. É uma âncora segura. Não é assim? Jesus quer que nós oremos. Não é assim? Nós vimos o Senhor ensinar isto. Aliás, se nós tivéssemos tempo, íamos ver de que as últimas semanas de nosso Senhor Jesus Cristo, que passou à face da terra, antes da crucificação, foi incitar os crentes à oração. Nós, por exemplo, temos aquela parábola daquela viúva que importunou aquele juiz injusto, e nós damos ali assim, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A oração, não é assim, deve ser persistente. Não é assim, porque o Senhor não responde quando nós queremos, mas é quando Ele quer. Não é como nós queremos, mas como Ele quer. Então nós devemos ser persistentes a orar. E o Senhor sabe fazer, responder melhor do que nós. Os cristãos primitivos faziam da oração o ponto principal deles. Logo em capítulo 2, nós vimos ali de Atos dos Apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A oração é importante para o crente.
Nós precisamos, irmãos, gastar mais tempo em oração. Eu falo por mim. Paulo ensina-nos o que fazer quando estamos no meio das dificuldades, quando nós estamos em... Não vamos estar a chorar, não vamos estar a lamentar-nos, não vamos desanimar, não vamos perder a fé, de maneira nenhuma. Não é assim. Vamos confiar no Senhor. Não estejais inquietos com coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e com ações de graça. Que coisa maravilhosa, irmãos. Esta âncora que nós temos ao nosso dispor. Oração, irmãos, alguém disse, uma frase muito interessante, alguém disse que a oração é o poder que faz a mão de Deus mover todo o universo. Não só para a oração faz isto, tem este poder. Maravilha. Então, irmãos, a terceira âncora é a âncora da nossa consciência, que nos mantém firmes contra a apostasia. Paulo, perante o Sinédrio, em capítulo 23 de Atos, disse, e pondo Paulo os olhos no conselho, ou no Sinédrio, disse-lhes, varões e irmãos, até ao dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. É importante, irmãos, que nós pensemos nisto. É uma âncora forte quando nós temos uma vida em que a nossa consciência não nos acusa. A palavra do Senhor nos diz, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. E é bom, irmãos, quando nós andamos com a nossa cabeça levantada, sem a nossa consciência a acusar-nos coisa alguma. E não há razão para que a nossa consciência nos acuse. Porque quando nós caímos em pecado e nós somos pecadores, embora salvos, nós temos a quem pedir perdão, a quem confessar o nosso pecado e receber o perdão do mesmo. Então, irmãos, nós temos que andar uma boa consciência diante de Deus, que me conhece muito bem, e diante dos homens que nos observam. Deus exige que tenhamos uma boa consciência. Nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 19, conservando a fé e a boa consciência. Rejeitando-a, alguns fizeram naufrágio da fé. Estamos a falar em naufrágios. Não é assim? Temos de ter cuidado com isto. A boa consciência, irmãos, pode também ser contaminada. É muito fácil. Satanás sabe muito bem disto mesmo. Não é assim como ele ataca a nossa consciência. E nós lemos ali em 1 Timóteo, capítulo 4, 2, que a consciência pode ser contaminada pela hipocrisia de homens que falam mentiras, que enganam, tendo cauterizado a sua própria consciência. Cuidado, irmãos. Nós temos de ser como os de Bereia, analisar pelas Escrituras aquilo que nós ouvimos. Há muita gente que fala muito bem. Há outros em termos intimidativos. Outros que se fazem pastores, ensinadores, professores. Cuidado, irmãos. Nós devemos ser como os de Bereia. E nós temos que ter a nossa consciência bem limpa e manter-nos ancoradas no nosso amado Deus. A última âncora que nós vamos falar, mas vamos terminar com ela por causa do tempo, portanto, é a âncora da esperança. Não sei se os irmãos sabem, mas aqui no nosso estado de Rhode Island é o estado mais pequenino dos Estados Unidos. Nós resolvemos vir para aqui porque somos pessoas humildes e por aí fora, nós escolhemos o mais pequenino, não é? Mas tem uma coisa interessante. Tem uma bandeira. A bandeira de Rhode Island é toda branca. E no centro tem uma âncora. E embaixo da âncora está escrito esperança. Esperança. E nós vemos, irmãos, de que a esperança é uma coisa maravilhosa. Não é assim? O crente tem esperança, não é assim? Quando falamos de esperança, não é alguma coisa que nós, pode ser, pode não ser. Não. Esperança é uma certeza, é uma convicção. Segundo o que nós aprendemos na palavra do Senhor. E vamos ver, irmãos, o que é que nós vemos aqui na palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 6, 18b e 19. A esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Faz entrar na presença do Senhor. Bem, irmãos, qual é esta esperança que nós temos? Vamos ver versículos bíblicos apenas. Colossenses capítulo 1, versículo 5.
A esperança que nos está reservada nos céus. Ninguém nos pode tirar, irmãos. O Senhor nos tem guardado ali, o nosso lugarzinho. O Senhor está lá preparando tudo. A esperança que nos está reservada nos céus, na qual já antes ouvidos pela palavra da verdade do Evangelho. E a palavra do Senhor nos fala, nos conta. É por isso que é bom nós conhecer a palavra do Senhor e guardá-la no nosso coração. Oh, maravilhosa esperança que nós temos lá em cima. O Senhor tem preparado. Ainda em Tito capítulo 1, versículo 2. A esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Nós temos a vida eterna, esta vida eterna está segura, irmãos. Ninguém nos pode tirar. Nem o inferno, nem as portas do inferno, nem Satanás, nem ninguém, absolutamente ninguém. Está segura. Paulo exorta-nos por isso, irmãos, dizendo, e é apenas uma passagem que todos nós também conhecemos bem, em Tessalonicenses capítulo 4, havia, os irmãos sabem problemas, eu penso que os irmãos ouviram há pouco tempo, já dois irmãos falar sobre Tessalonicenses, não vou soltar, mas no versículo 4, versículo 13, nós lemos ali, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, aqueles que não são crentes, que não têm esperança. Oh não, nós temos esperança. Nós temos esperança. Bem, a concluir, irmãos, passados irmãos, o Senhor não nos engana, pois não? Não é assim? Acerca das dificuldades, nós temos que passar à face desta terra. E o Senhor quer que nós possamos esperar nele e confiar nele. Nada de depressas, nada de decisões erradas. Não é assim? Nós temos isto bem claro na palavra do Senhor. João 16:33 nos diz, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E nós também vencemos o mundo com o Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, irmãos, nós somos mais do que vencedores. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra aos nossos corações. E mais uma vez, irmãos, foi um tremendo privilégio, tremenda bênção estar com os irmãos e pela vossa paciência em me ouvir. Que o Senhor os abençoe a todos.